5 vítimas que eram um verdadeiro vilão lá do canal Piuí. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel. Oxe, o Léo tá de óculos agora? Tem uma máxima Caramba. que diz o seguinte: quem vê Até o Léo tá com problema de visão, normal. Hoje em dia todo mundo tem, né? cara não vê coração. E isso é muito verdade, porque às vezes você olha pra um cidadão e ele parece um bom moço. E na verdade não é. É o que mais tem, né? Trabalhador, cara do bem, cara honesto. Mas você descobre que no fundo ele é um filho de uma p. Você me enganou! Isso é injustiça! E muitos filmes fazem isso. Eles nos apresentam um livro, a gente julga esse livro pela capa e no fim das contas descobrimos que aquele livrinho que a gente achava que era maravilhoso é na verdade podre. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 5 sócios... Sócios? 5 vítimas que eram os verdadeiros vilões. 5 sócios que devem 20 mil pro outro sócio. Eles são bons demais, na moral. E se você não quer entrar na lista dos mais desonestos do Brasil, deixa um like no vídeo agora mesmo. Às vezes, de noite, eu me pergunto, existe algum filme em que o Johnny Depp não pintou a cara de branco? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. E eu te respondo, existe sim. E o nome dele é A Janela Secreta. Filme de 2004, dirigido pelo David Cole, que é adaptação ouvi falar desse filme aí, essa Janela... Janela não sei do que, do Johnny Depp. Nunca tinha ouvido falar, também nunca assisti e tal. de uma obra do Stephen King. Olha, outra. O que não é obra do Stephen King? Poucas coisas. Verdade, porque esse cara tinha uma cabeça, só. Uma cabeça muito louca pra fazer muitos livros, escrever muitas histórias doidas aí, bem famosas. Que esse cara escreveu, e também muitas delas foi adaptada pra filme, pra série, pra um monte de coisa aí. O cara era monstro, mano, no quesito de criar história, criar personagens e tal, de terror e tudo. Então esse cara era vida louca. O que ele fez no quesito do terror e tal foi doideira. Do Stephen King. É verdade, eu errei o nome dele. Eu errei! Nesse filme a gente acompanha a história do escritor Riley, que depois de descobrir uma traição da esposa, pensa o seguinte: eu não aguento mais essa vida, vou pra uma cabana no meio do nada ficar de boa. Tá mal, foi se isolar. O problema é que algum tempo depois aparece um cidadão chamado John Shooter que acusa o Mort Rainey de ter plagiado uma obra sua. E aí esse cidadão vai transformar a vida do Mort Rainey em um verdadeiro pesadelo, porque ele vai perseguir esse cara, ele vai ficar stalkeando o cara, ele vai até mesmo tacar fogo na casa da ex-mulher do Mort Rainey só pra poder incriminar o cidadão. Que maldade. Que maldade. Cara podre. Eu quero espalhar maldade. Pô, não era mais fácil o cara dar um processo no cara e tal, pra ver se ele conseguia o direito da obra e tal, como eu falo, ter a verificação, né? Nem a verificação, ter a verificação de aquilo que ele fez lá, que o Johnny Depp, ele plagiou mesmo, ou na obra do cara. Então, era mais do cara processado que fazia isso aí, né? Nesse quesito de queimar a casa, ficar seguindo o cara, e tal, ou seja, não era pra ele fazer isso, mano, mas também tem um processo que era muito mais de gente comum, né? Mas como é um filme, tem que ter essa loucura, né? A gente começa a ficar muito preocupado com a vida do nosso querido protagonista Riley, porque ele tá realmente sofrendo um inferno ali. Só que perto do final do filme tem uma grande revelação, um grande plot twist. Porque tem um momento que o Riley tem a ideia de botar o chapéu desse Shooter na cabeça. E quando ele faz isso, a tela é dividida, como se fossem 2 cabanas diferentes, simbolizando que o nosso querido personagem Riley tem um problema na cabecinha. Isso porque a mente desse cidadão está dividida. John Shooter nunca assistiu, sempre foi Mort Rainey, que não conseguiu superar a traição da sua esposa e criou toda essa história, todo esse personagem para poder justificar alguns criminhos que ele cometeu aí, como a morte da esposa e do namorado dela. Ah, então não vou nem culpar. Então não vou nem culpar o cara lá. O cara lá, na verdade, era ele mesmo, né, e tal. Só que uma versão dele do mal. E aí, eu te pergunto, será que esse cidadão foi preso? Porque de fato a gente viu que ele tava com um probleminha. Ele pode ter sido encaminhado aí para uma instituição de pessoas com probleminha. Eu tenho probleminha. Bom, mas no final alternativo, a gente vê que na casa dele tem um milharal. E embaixo desse milharal estão os corpos dessas 2 pessoas que ele matou. Com as pedras que jogaram em mim, eu construo meu castelo. E sabe por quê que esse filme tá aqui? Porque a gente passou o filme inteiro achando que ele era a vítima, quando, na verdade, ele era o vilão. Tá de brincadeira. Caramba!
Opa! É dói. O ano de 2022 foi muito positivo pro cinema, porque tivemos grandes filmes como Nada de Novo no Front, Top Gun Maverick, Top Gun é bom. até o Avatar 2, que é um grande filme, porque tem uma grande duração, mas com certeza o grande protagonista desse ano foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Assisti. Esse filme foi o queridinho do Oscar. Assisti mesmo. Dirigido pela dupla de diretores conhecidos como The Daniels, Se eu não tava ou, se eu não tô enganado, tinha até Netflix desse filme aí, então. Se eu não tô enganado. em português, Os Daniels. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo que foi. Os Daniels. Nos apresenta a história da Evelyn, uma imigrante chinesa que toca uma lavanderia junto com seu esposo, uma vidinha bem marromeno, até que chega um determinado dia em que ela é contatada pelo seu esposo de outro universo e se vê no meio de uma situação na qual ela é a única pessoa capaz de salvar o multiverso. E no início do filme a gente conhece a Evelyn e a família dela, incluindo a filha, a Joy, que tem ali um namoro com uma outra garota que não é muito bem aceito pela família. Então a gente tem ali na nossa querida Joy a figura da vítima, porque ela não é aceita pela família, ela tem problemas no dia a dia. Então a gente fica do lado dela tentando ver onde é que isso vai chegar. Só que aos poucos descobrimos que talvez ela não seja tão inocente assim. Ela até é, mas a ela de outro universo nem tanto. É do porque mal. tem uma tal de Jobu Tupac, uma variante dessa garota que está atacando os Zarad. Todas as frustrações de Joy se uniram e se transformaram nesse que é o grande mal do multiverso, a criatura que está prestes a acabar com tudo. E a Evelyn vai precisar entrar nessa jornada para conseguir impedir que a filha dela, de outro universo, faça uma grande merda, né? É uma adolescente que tá com a sua mente em ebulição, entendeu? Cheia de ideias, cheia de problemas. E, cara, um adolescente é sempre perigoso. É um perigo pra sociedade. Todo adolescente quer tacar fogo no mundo, mas nem todo mundo tem as ferramentas pra isso, entendeu? Só que a Jobu Tupac tinha. E é por isso que ela é tão maluca. Felizmente, no final do filme, As tem pedras, uma né? história de superação entre mãe e filha. E a Jobu Tupac consegue retornar, consegue deixar de ser essa vilã tão desgraçada. E vou dizer uma coisa, tá? O final desse filme é muito bonito, muito tocante. Não, da pedrinha? Léo, se no multiverso eu estivesse contigo num estúdio gravando vídeos toda semana, toda hora, o tempo inteiro, se eu pudesse escolher, eu estaria lá. Estaria lá. Que bonito, cara. Eu não. Quer ser emocionado. Em outro lugar. Como eu falei, parece bom osso, mas deve 20 mil. Esse negócio de caloteiro tá passando uma proporção, hein? Então tem que trabalhar pra Como poder é um pagar. filme canadense de 1996. Agora voltando ali no Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que não é esse o nome do filme, mas eu resumi o título, né, e tal. Eu achei mais ou menos esse filme aí, ganhou um monte de Oscar e tal no ano, mas achei mais ou menos a história e tal, as atuações também mais ou menos. Pra mim não foi um filme assim, uau, e tal, muito bom, mas deu pra passar o tempo ali, né, então é um filme grande e tal, acho que mais de 2 horas, mas é um filme que eu, mais ou menos, que eu achei. 7, que foi feito de uma forma muito independente. Os caras Agora, tinham basicamente esse tal de Cuba aí também nunca ouvi falar, nunca dinheiro de assisti. pinga, alguns atores que acabaram de sair do cursinho de atuação e muita vontade de fazer um filme diferente. Escola de atores Sylvester Stallone. E foi assim que eles conseguiram criar um clássico cult, onde a gente vê vários personagens acordando em salas em formato de cubo, que estão conectadas a outros cubos, basicamente um labirinto de cubos repleto de armadilhas. Me dá o tubo! Isso aí, e tem um momento em que eles falam tubo e não cubo, que nem Transformers. Me dá o tubo! E o grupo é só formado por gente esquisita. Tem o Worf, que é um cara que tá toda hora quieto. Tem uma jovem chamada Liven, que é muito inteligente, mas é Parece um escape introvertida. room, né, Tem então. ali uma médica e tem também um cara que tem deficiência intelectual. Tem até um cara que escapou de várias prisões, tá? Um cara brabo. Mas a gente olha pro filme e pensa que o grande protagonista dessa história é o policial, o Quentin. Ah, eu vou salvar vocês! Esse cidadão tem 2 filhas e ele deseja muito sair do cubo
cubo para poder reencontrar essas crianças. E a gente entende que ele vai ser o líder desse grupo, que ele vai ser a figura na qual a gente vai ali enxergar a esperança de saída. E ele até começa assim, né? E ele começa assim. Acontece que conforme as armadilhas vão pegando ali, vão fazendo as suas vítimas, Vai e ficar que mais ele difícil, fica cada né, vez então? mais perto de morrer, ou simplesmente de não conseguir escapar do cubo, o Quentin começa a virar o verdadeiro demônio na Terra. Ele bate em mulher, ele bate em pessoa que tem deficiência Caramba, cara, intelectual, foi ele louco. chuta todo mundo, ele é um desgraçado, entendeu? Ele começa a virar o grande vilão daquele cubo. Ele, inclusive, mata uma pessoa. Nossa, spoiler. Não só uma, duas. 3, 4, Caraca. 6, 11. Ele mataria todos se ele pudesse, porque ele tá muito mal e ele tá com o olho bem arregalado. Ele atua assim, bem louco. Chegando no final do filme, ele vê que o carinha vai sair do cubo, ele fala, não sai do tubo! Ah, cara sem alma. Vixe, esse Só usou que alguma pro coisa. azar dele, por mais que ele tente impedir o cidadão de sair, não rola. O casão sai sim do cubo e o Quentin fica pra trás e é esmagado ali. E quando pede pro casão como é que ele saiu, ele só fala, não sei, meu, não sei, eu não sei. Ah, foi o que tinha um problema, né? Que acabou saindo, né? O policial morreu. Michael Myers é um dos vilões Ah, esse mais assisti. icônicos Esse da é história massa. do horror. O Jason é mais. Tu tá ficando doido. Massa. Não é não, o Michael Myers surgiu lá na década de 70 num filme melhor do que qualquer outro filme que já teve o Jason Ó. como protagonista, e depois de um monte de continuações horrorosas, essa saga voltou a ter o seu lugar ao sol em 2018. Esse aí também remake assisti. dirigido pelo David Gordon Green, que ignorava todos os outros filmes que já foram feitos, exceto o primeiro. Ele era uma continuação direta do original. E como é que termina o primeiro filme? Com o Michael Myers sendo levado até um sanatório onde ele ficou por 40 anos, todo ferrado, todo cagado lá. E é engraçado que ele não mostra a cara do Michael Myers aí nesse filme, né, e tal. Se não me engano, ele não mostra a cara dele. Só mostra as partes que ele tá com a máscara e tal, né, e tal, fazendo umas Poder loucuras. falar. Sério que não limpava o dele? Deixava ele cagado nesse lugar? Cara, que desumano isso, né? Como é que ele não vai virar um psicopata se ele tinha... Ele já era. Ele não tinha um lenço umedecido, uma ducha higiênica, não tinha nada. Ele já era louco da cabeça. Sim, mas cagado ele ficou pior, né? 40 anos cagado. Eu caguei nas calças. E a prova de que ele ficou pior é porque logo que ele sai, ele começa numa vingança desenfreada atrás de Laurie Strode, a única pessoa que ele não conseguiu matar. E ele mata muitas pessoas até chegar lá. Ele, inclusive, passa por cima do Dr. Sartain, que é o novo Dr. Loomis daqui, porque lá no filme original tinha o Dr. Loomis, né? O cara que conhecia o Michael Myers e tentava tratar da cabecinha dele. Aqui tem o Dr. Sartain, que não consegue parar os avanços desse monstro. E o Dr. Sartain estava ajudando na investigação, entendeu? Porque ele é um aluno do Dr. Loomis, ele veio aqui para tentar entender essa mente doentia do Michael Myers. Que ninguém entende. Só que, na verdade, esse velho é um baita de um pilantra. Ele que Porque soltou ele. Ele queria libertar o Michael Myers. Foi ele quem ajudou o Michael Myers a Exatamente. sair do sanatório. Ele que soltou o Michael Myers, ele que deu a... ele que fez o Michael Myers sair lá do sanatório e tentar fazer sua vingança, né? Ele conseguir terminar de matar aquela moça lá, no caso a velha lá, que eu esqueci agora o nome dela, que é a mulher que sobreviveu dele e tal, lá no primeiro filme, que também foi uma das principais que colocou ele lá no sanatório, tava acho que é sanatório e tal, deixou ele preso. E aí ele ajudou o Michael Myers a sair pra poder o Michael Myers conseguir fazer essa vingança dele. Então, esse cara aí é do mal, pô. Esse psiquiátrico aí que, entre aspas, queria entender o Michael Myers, mas no final acabou sendo só um comparsa do Michael Myers, né? Exatamente. E quando um outro policial vai parar o Michael Myers, o Toma. Dr. Sartain age na crocodilagem, mata o policial, pega a máscara do Michael Myers, bota a máscara, meio como querendo assumir os poderes muito doidos dessa figura, só que o que ele consegue é ser morto também, né? Morre também, isso é verdade, ele morre. Um pisão na cara. E é curioso, porque ele queria saber como que essa figura do Michael Myers, esse cidadão que ficou cagado por 40 anos, se comportaria ao voltar para a sociedade. E ele descobriu isso na prática. Se cagou todo. Voltou pra do que já tava. Cagou um toletão, mas não resolveu, né? E foi assassinado. Por um E homem feio. todo cagado. Só fala merda. Um Lobisomem Americano em Nunca Londres é assisti um isso aí, filme não. de terror barra comédia lançado em 1981. Um filme que tinha a direção do John Landis e conseguia ali, com um pouco de humor ácido, entregar boas cenas. Excelentes cenas.
E na história do filme, dois amigos, Jack e David, estão passeando pela Inglaterra quando são atacados por nada menos Do que um lobo-guará. do que um chupacu. O Lá chupacu de ele. Goianinha estava em Londres, atacou esses dois, só que ele na verdade não era um chupacu, era muito pior, era um lobisomem. E ele não só atacou esses dois, como acabou com a vida do Jack e deixou o David muito ferido. Só que aquela história, né? Quando um lobisomem ataca um ser humano E ele não morre, não o mata, ele acaba vira passando adiante a maldição de ser um lobisomem. E Isso agora aí. David é um lobisomem. Ele tem visões com um amigo dele, falando sobre algumas coisas, dizendo que ele não pode se aproximar da lua cheia, que a lua cheia tá chegando, que vai dar chabu, mas ele não leva muito a sério, ele pensa, olha, eu me machuquei, eu estou tendo visões, eu estou vivendo uma grande loucura. Acontece que no dia em que a lua cheia aparece, o David de fato se transforma em um lobisomem. E numa das melhores cenas de efeito prático da história. E a partir desse momento, ele, que até então era vítima, sem saber, se transforma no vilão, porque ele começa a matar uma galera. os caras estão tomando uma cachaçinha ali. Ele, que é um lobisomem americano em Londres. Meu amigo, quando esse cara aqui é lobisomem, ele não dá férias pra ninguém. Porque tinha uma garota lá que ele tava se apaixonando, uma enfermeira, e ele começa a atormentar a vida dessa enfermeira também. E nas visões, o David sempre vê um amigo dele falando, tira a tua própria vida, meu amigo, porque senão tu vai acabar complicando a vida de outras pessoas. Só que todas as vezes que o David se transforma, chega o dia seguinte e ele não se lembra de nada. Então ele tá fazendo mal e ele nem sabe disso. Caraca, que loucura. Suicide. You must take your own life. That's easy for you to say. You're... No final do filme, após matar várias pessoas, ele acaba sendo baleado pela polícia e vai morrendo lentamente enquanto forma humana, pensando que ele deveria ter escutado o amigo dele. Porque muitas vezes, o amigo dele, o amigo, um colega, um sócio, sabe o que tá falando, entendeu? Quando ele fala assim, pague o que você deve, escuta. Não entendi. Ficou triste. Deu pra entender que tu não entendeu, porque faz tempo, né? Será que o Léo tá devendo o outro? Provavelmente, hein? Essas indiretas aí, não sei Então não. hein? é isso, meu amigo. Não seja um caloteiro, pague suas contas, especialmente se for nos 20 mil, tá? Deixa um like no vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e marca o sininho. Bom, e se você é o tipo de pessoa que fica cobrando as outras, mesmo que elas não tenham feito nada Eles estão mesmo devendo, velho. Eles tá mesmo devendo o outro. pra você, então você é uma má pessoa. Agora, se você não é assim, se você é uma pessoa de bem, você vai na descrição do vídeo conferir os links pras nossas redes sociais e também pro PeeWeeCast. São muito engraçados esses O caras. PeeWeeCast que não cobra nada de você, ele apenas te entrega a felicidade. Que é isso que amigos deveriam fazer. Esses tempos teve Eles a- deveriam entregar sem cobrar. Esses tempos teve a edição 200 do Piuí, né? Sim. Poxa. Que esse número 2 e 0 me lembra uma coisa. Você lembra a quantidade de vezes que tu foi um babaca hoje? Oi, aí o Léo tá devendo o Fernando. Ai, caramba. E o cara jogando isso aí direto. Mas é, galera. Alguns filmes aí. Mas é bem ruizinho, né? Então, esse do Lobisomem ruim. Esse aqui do Cubo também ruim. Também nunca assisti. Do Johnny Depp também nunca assisti, mas parece ser ruim também. O único que eu assisti foi Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu achei. Daí foi o que eu achei mais ou menos, que eu assisti que eu achei mais ou menos e tal. O restante, só aqui vendo um vídeo, algumas cenas do filme e eles falando a história aqui pra gente, eu também não me convidou muito pra assistir esses outros filmes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo se você assistiu algum desses 5 filmes aí e tal. Eu quero saber a opinião de vocês. E comenta aí se você gostou ou não de algum desses filmes aí. Eu já falei minha opinião e tal, que só um desses aí que eu achei mais ou menos. E acho que eu não tô esquecendo mais nada. Se você quiser adquirir qualquer produto, tem meu canal, meu microfone, meu teclado, meu mouse, tudo mais na descrição. E do mais é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.